Oi gente, eu sou a Duda Menezes do canal Book Addict. Você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre o livro Eu Não Sei Quem Você É, da autora Penny Hancock. Antes de mais nada, eu preciso dizer que este será um vídeo repleto de spoilers, realmente para quem já leu o livro, pra gente discutir abertamente sobre os acontecimentos da história. Este é o livro enviado pela tag Inéditos do mês de março e eu preciso dizer que me despertou muitas emoções. Emoções bem conflitantes em diversos momentos e também foi um livro que eu li muito rápido. Dos livros que eu li nos últimos tempos, esse provavelmente foi o que eu li mais rápido. Eu sentei e li 50%, no outro dia terminei de ler. Este livro traz então em primeiro plano duas grandes melhores amigas, que são amigas há muitos anos, estão sempre juntas, elas sempre estiveram juntas desde que se conheceram. Agora elas vivem na mesma cidade, que é uma cidade, um vilarejo pacato, pequeno, perto de Londres, a 1 hora de Londres, perto de Cambridge. A ambientação desse vilarejo é muito descrita na história em vários momentos, inclusive com uma certa melancolia envolvida, que também vai dar um tom aqui a essa narrativa. Temos um livro então narrado por dois pontos de vista. Um dos pontos de vista é o da Holly em primeira pessoa, ou seja, estamos mais próximos dentro da cabeça da Holly aqui nessa história, e eu diria que por mais tempo também. Mas também temos o ponto de vista da Jules em terceira pessoa, que são essas duas grandes amigas que se apoiam mutuamente, até que a filha de uma delas acusa o filho da outra de estupro. Essa é uma história conhecida pelo tema He Said, She Said, que é ele disse, ela disse. Eu tava até assistindo ontem o Law and Order SVU, né, que é o Special Victims Unit, que é justamente aquele programa de televisão, aquela série muito longa, que já tem mais de 20 temporadas, especializado em casos de estupro e de abuso. E no seriado, a delegacia, inclusive, é conhecida, né, como a delegacia de He Said, She Said, que é basicamente o que acontece em casos de estupros, né, as declarações que muitas vezes vão se contradizer. Alguém acusa de estupro e a outra pessoa fala que isso não aconteceu, e a complicação e as dificuldades, toda a jornada exaustiva e dolorosa que vem com tudo isso, né? Porque vítimas de estupro já são extremamente fragilizadas. E esse livro tem esse tópico em primeiro plano. A Holly, uma das personagens centrais do livro, né, que é essa aqui em primeira pessoa, mãe do Sol, que é acusado de estupro, esse garoto de 16 anos, ela é justamente uma grande ativista, né, pelos direitos das mulheres. Ela dá muitas palestras, oferece seu apoio à vítima de estupros. Ela realmente tem uma voz ativa nesse meio, né? Ela realmente fala muito sobre a necessidade de se denunciar em casos de estupro e defender as vítimas, porque a maior parte das vezes em casos de estupro, a vítima que foi estuprada está falando a verdade. Muitas pessoas são silenciadas, elas têm medo de falar justamente porque sabem de todo o julgamento que muitas vezes vem pela sociedade, né? Ah, ela estava vestindo, ah, estava pedindo. O julgamento social que já vem muitas vezes em cima das mulheres por estar em determinado local, por ter feito determinado gesto. Existem, claro, muitos empecilhos que vão deixar a vítima de estupro com medo de falar. Há uma necessidade muito grande de um apoio emocional, e isso é mostrado aqui nesse livro, e a Holly é uma voz ativa nisso, né? Ela fala muito sobre isso, sobre o apoio necessário nesses casos, sobre como muitas vezes as pessoas tentam descredibilizar vítimas de estupro. Ela tem toda uma carreira montada em cima disso, uma carreira voluntária, porque ela tem como formação ensinar escrita criativa na universidade, mas aí ao mesmo tempo ela dá o apoio a vítimas, ela faz palestras, enfim, ela tenta conscientizar sobre o assunto, e ela é atacada por conta disso, né? As pessoas atacam nas redes sociais, alguns homens chamam de feminazes, enfim, toda aquela coisa que a gente sabe que acontece, que é muito triste. Então, nessa esfera coletiva e social, ela é uma pessoa importante para ajudar vítimas de estupro. E aí nós vamos agora para uma esfera particular, porque o filho dela, de 16 anos, o Sol, é acusado de estupro. E estamos falando aqui de pessoas muito próximas, já que a Holly e a Jules são muito amigas. Elas se consideram mães dos filhos de um da outra, né? No caso, o filho especial. Ela chama a Seth, a filha da Jules, de sua filha especial, e vice-versa. A Jules também tem um grande envolvimento emocional com o filho da Holly. Então, quando uma acusação dessa é feita, né, e da forma como ela é feita, é uma bomba nas famílias, né? É realmente uma situação extremamente difícil de lidar, porque um estupro já é muito difícil. Um estupro de uma pré-adolescente que acabou de sair da infância, né? Tá ali com 13 anos de idade, é algo muito sério, traz muitos traumas. As consequências e os traumas dessas duas famílias, a partir deste momento que a Seth fala sobre isso, vão ser imensas. É aquele livro com muitos sentimentos em ebulição, isso é um fato, tanto é que os diálogos nesse livro eu considerei hipnóticos, sabe? Eu ficava vidrada, assim, pensando como é que as pessoas iam reagir, como lidar com essa situação,
como deve ser desesperador essas mães nessa situação, né, independente, as duas estavam em situações terríveis. Porém, aqui o que acontece no início dessa história, que mexe muito com as nossas emoções, pelo menos mexeu muito com as minhas, é que a Holly não aceita. Ela, no caso, descredibiliza a Seth de cara, assim. Ela fala que quando a Ju, sua amiga, vai contar o que a Seth disse, né, que a Seth foi estuprada pelo Sol, a primeira coisa que a Holly faz é chamar a menina de mentirosa e escrota. Isso me incomodou muito nessa história, independente de qualquer desdobramento que venha a ocorrer. É um posicionamento muito problemático, especialmente quando estamos falando de estupro e de uma menina de 13 anos de idade. E aqui essas duas famílias eram muito amigas e tinham envolvimento emocional. Então eu tive muita dificuldade em lidar com a forma como a Holly agiu nessa história a todo momento. Ela descredibiliza a Seth, ela em vários momentos é completamente inconveniente, tanto com os sentimentos da Jules quanto com os sentimentos da Seth, né? Ela meio que fala com a menina ali em várias horas, falando que ela deve contar a verdade, que ela pode se abrir. O senso comum numa situação de estupro, especialmente estupro de vulnerável, é dar atenção à vítima, é tentar lidar com isso, é aceitar o que a vítima tem a dizer e, claro, uma investigação será aberta. Mas a forma como ela descredibiliza desde o começo e como ela age de uma forma inclusive agressiva para tentar proteger o seu filho é algo que me incomodou, independente dos desdobramentos dessa história, sabe? Porque ali naquele momento não tinha como saber. Isso aqui é um relacionamento de mãe e filho, né? Porque existe muito da proteção da mãe que quer ali proteger o seu filho do mundo. Mas até pela forma como a Penny Hancock apresenta essa relação aqui nessa história, porque ela não nos mostra muito do Sol. A gente vê só um pouco, a gente vê como a Holly lidou com tudo isso e como ela até tenta evitar abordar o seu filho sobre o assunto, sabe? Eu acho que há uma falta muito grande de comunicação. Uma vez que essa denúncia é feita por uma garota de 13 anos, o básico seria aceitar a denúncia, né? Por mais que ela discorde e pense que o filho dela não seria capaz de fazer isso, no final das contas, gente, isso é complicado, porque muitas mães vão se negar a ver o que o filho é capaz de fazer, sabe? Então, a Holly adota aqui uma postura muito realmente incômoda nessa história. Então, o que ela poderia ter feito aqui, eu acho que o básico a ser feito, especialmente por uma mulher que sabe tanto sobre as dificuldades e sobre a problemática da questão do estupro, sobre como é prejudicial para as mulheres, era justamente aceitar isso e conversar com o filho, tentar realmente entender, compreender a situação para chegar na verdade. É claro que ela vai querer chegar na verdade, é a mãe, né? Ela quer saber se o filho de fato fez isso, mas negar categoricamente e se quer tentar ir atrás e conversar com o filho abertamente sobre o assunto, especialmente a forma como a Penny Hancock mostra aqui essa relação, né? Porque é muito rápido a forma como a Holly e o Sol conversam e até abre muitas questões aqui, né? Porque ela meio que deixa entender que sim, ele seria capaz de fazer isso. Abre muitas questões na cabeça do leitor e eu sinto que a autora quis despertar isso também. Só que como estamos falando de estupro, gente, eu pensei desde o começo desse livro que se fosse uma falsa acusação de estupro seria um grande desserviço. Porque o próprio livro fala que 99% das denúncias é verdade e como é doloroso emocionalmente, fisicamente, é uma violência muito brutal com as mulheres e vítimas que resolvem falar sobre isso e como elas são descredibilizadas. Então colocar uma falsa acusação de estupro já é algo bem polêmico em um livro. Essa declaração, claro, vai abrir muitas feridas entre essas duas famílias que costumavam ser tão próximas. Vai mostrar que muitas vezes a gente não conhece todas as facetas das pessoas que nós amamos, né? Porque as pessoas não são apenas uma coisa, elas são diversas coisas e quando são colocadas em algumas situações elas podem mostrar determinada face, né, que não se espera muitas vezes, mas as pessoas são complexas assim mesmo. Muitas vezes você vai agir de forma que nunca pensou antes na vida, você vai ser capaz de fazer coisas que você acha que nunca seria. Então é um livro que vai mostrar muitos sentimentos em ebulição. A Holly, ela sabe o que ela está fazendo, ela vai pedir, por exemplo, em um momento ajuda à advogada, né, para proteger o seu filho, e nessa conversa ela já tá até pensando nas formas de descredibilizar a vítima de estupro, sabe? Mais um grande incômodo pra mim, né? Justamente por uma pessoa que entende tanto do assunto como ela está usando todo o conhecimento que ela tem do assunto de uma forma deturpada, justamente agora para proteger o lado que está sendo acusado. Tanto é que em determinado ponto até estão ali, né, numa reunião que ela escuta os alunos e ela fala que ela se pega às vezes tentando justificar os alunos que estão indo contra o debate, né, que estão querendo abrir desculpas, digamos, para casos assim. Então, assim, isso é muito incômodo para mim nesse livro, não é algo que eu tenha levado muito fácil
E eu sei que no final das contas a gente descobre que é uma acusação falsa. Claro, aqui não é de todo falsa. Sim, a Seth sofreu um abuso, ela foi estuprada, e aí entra aqui o estupro de vulnerável, né? Um homem adulto que na verdade a estuprou. E não dá pra julgar uma garota de 13 anos da mesma forma que a gente julgaria uma adulta que mentisse, omitisse aquilo e ainda acusasse outra pessoa. Porque a cabeça de uma garota de 13 anos ainda não está formada. Então, a autora, inclusive, não julga a Seth aqui. Muito pelo contrário, né? Ela vê a Seth como, de fato, uma vítima de estupro, uma garota muito ingênua e que causou, sim, muito mal e que percebe que causou muito mal com uma acusação falsa de estupro por apontar a outra pessoa que ela conhecia desde criança, mas que ela já tinha se distanciado e nem gostava tanto assim, né? Ela tinha meio que uma animosidade com o Sol, que nunca tinha feito nada pra ela, muito pelo contrário, né? Então, assim, isso pra mim é um incômodo nessa história e continua sendo. Porque independente da Holly estar certa, de o filho dela não ser um estuprador, eu acho que as ações que ela tomou, as atitudes que ela tomou foram muito prejudiciais. E no final das contas, poderia não ter sido dessa forma, sabe? A situação poderia ter sido outra. Mas eu sei que os seres humanos são complexos e nem sempre estão na liderança, digamos, dos seus sentimentos. Especialmente quando enfrentam situações tão extremas como essa, com grande peso emocional, uma carga, assim, muito dramática mesmo na vida de qualquer um. As duas mulheres, essas duas grandes amigas, elas estão passando por algo muito difícil. Uma é mãe de uma garota de 13 anos que foi estuprada e está sofrendo e inclusive está grávida. Outra é mãe de um garoto que foi acusado de estupro e ela acredita que ele não fez isso e sabe qual é o peso que isso coloca na vida de um adolescente. E o livro mostra, gente, como todas as atitudes podem ser prejudiciais quando as pessoas agem na flor do momento e falam coisas que não deveriam falar e não conseguem realmente ter uma comunicação. Porque é isso que falta muito nesse livro, né? Uma comunicação. E como vem à tona um outro lado das pessoas que nós amamos, um outro lado das pessoas que nós conhecemos, né? Uma desconfiança que é aberta aqui na cabeça de praticamente todo mundo, né? Todo mundo sofre com a desconfiança, com as acusações. O relacionamento da Jules com seu marido também é muito disfuncional e me causou incômodo ao extremo. E aqui entra, assim, um certo mistério no livro, né? A gente não sabe exatamente do que as pessoas são capazes, a gente não sabe se de fato o Sol pode ter sido assassinado. Muitas vezes dá a entender que sim, que ele é um garoto que foi assassinado e que muito provavelmente ali o Rowan, digamos, né, o marido da Jules, o matou, né? Porque ele é uma pessoa extremamente explosiva, especialmente depois do que ele fez com a Holly. Há uma atmosfera de mistério, assim, a autora adota um pouco isso aqui, ainda que não seja em primeiro plano, até porque eu acho que nem seria de bom gosto ser em primeiro plano, sabe? Porque a problemática, as questões principais são tão importantes aqui que a gente fica tragado, né, nesses sentimentos. Mas sim, há sempre uma possibilidade ali no horizonte de que alguma coisa apareça, de que algumas revelações sejam feitas com grandes consequências e de fato é o que acontece, né? É um livro que traz sim muitos gatilhos psicológicos e que as pessoas cometeram erros de julgamento ao extremo aqui e não souberam lidar com a situação. Porém, eu imagino que sim, seja extremamente difícil emocionalmente falando lidar com uma situação assim. Eu acho que ninguém ia agir da forma mais racional possível, sabe? Então, a complexidade de sentimentos que a autora trouxe aqui eu achei muito verdadeira, porque ela realmente nos dá uma consternação em vários momentos, um sofrimento em outros. A gente fica sentindo a dor dos personagens, a dor dessas duas mulheres, dois pontos de vista aqui, duas pessoas em contraste, em conflito, e a gente sente pelas duas, também pelos filhos, pela Seth, a gente sente muito, e depois pelo Sol, especialmente quando tudo é colocado assim na mesa e que a dor vem, e que os mal entendidos e as acusações. Foi um livro que pra mim eu tava com as emoções à flor da pele, sabe? Por isso eu acho ele tão rápido. Eu tenho alguns conflitos com essa história, né, desse tipo que eu falei pra vocês, mas sabemos sim também que a Seth foi uma vítima aqui e a autora não vai julgá-la. Mas, por exemplo, tem uma parte que a Jules fala pra sua filha, quando ela tá tentando consolar, porque a filha tá achando que o Sol morreu e que a culpa é dela. Aí ela fala que sim, que dizer que foi o Sol foi uma bobagem. E não foi simplesmente uma bobagem. É claro que ela é uma criança, né, recém-saída da infância, ainda não uma adolescente formada, não muito menos uma pessoa formada, mas eu acho que há uma seriedade aqui também, especialmente em relação a, no fundo, ter uma falsa acusação de estupro, pelo menos direcionada a uma pessoa que realmente não cometeu o caso. E isso me dá um certo incômodo, não pela Seth. Eu enxergo a Seth como uma vítima e eu fiquei também aliviada que a autora também colocou, né, todos os olhos, inclusive o olho do Sol mesmo, enxergando a Seth como uma vítima, né, perdoando, seguindo em frente. No final das contas, há um perdão mútuo ali, né? As feridas ainda estão abertas, não tá tudo perfeito, mas me pareceu sim muito real a todo momento as feridas que uma coisa assim abre,
na vida das pessoas e como isso vai levantar um outro lado que essas pessoas não imaginam que existem ali. Como as pessoas são complexas, como elas às vezes são cheias de surpresa, como às vezes, inclusive, elas guardam coisas para si, né, e acaba vindo à tona em momentos de muita emoção e como isso é prejudicial, uma vez dito. Há um descontrole aqui, elas percebem que tudo está desmoronando, né, e é um descontrole emocional que o leitor sente, que o leitor sofre junto e dói por todos os lados, né, porque em relação à própria Seth também, né, como ela sofre com tudo aquilo, por uma gravidez decorrente de um estupro de vulnerável, perceber a dimensão daquele relacionamento abusivo e pedófilo de seu professor, como ele já tinha feito aquilo com outras pessoas, enfim, e é justamente um tipo de situação terrível que a gente sabe que acontece, e eu acho que o livro traz sim pautas interessantíssimas e reflexões sobre tudo isso, né, sobre a importância de uma comunicação, sobre a importância de uma abertura, né, maior com os filhos, a importância da educação sexual, de realmente falar sobre o assunto, de aconselhar, porque aquela situação vulnerável ali de Seth com certeza é experimentada por várias meninas, né, porque com 13 anos realmente a noção não é nem um pouco a mesma do que seria alguns anos depois. É muito certeiro como a autora aqui coloca a Seth às vezes simplesmente dizendo que tá bem, que vai ficar tudo bem, mas a mãe percebe que o trauma tá ali, percebe nos olhos, nos gestos, e às vezes esse trauma vem com força nos anos depois, quando percebe a dimensão de tudo aquilo que viveu, quando percebe o verdadeiro abuso que sofreu. Muitos relacionamentos abusivos, muitos relacionamentos com estupro e com pessoas de diferentes idades, assim, né, com uma grande diferença de idades e, no caso, pedofilia envolvida, que não tem como ter um consentimento ali, né? Não existe um consentimento naquela situação da Seth e de seu professor. Então, muitos relacionamentos assim só vão se mostrar para a vítima vulnerável muitos anos depois. E aí, quando acontece, quando se percebe a dimensão do trauma, já tá ali bem arraigado e é muito difícil lidar com isso. Então, o apoio que as vítimas devem realmente receber, né? E a Jules percebe isso na sua filha. Ela percebe que por mais que a Seth se mostre assim corajosa e diga que tá tudo bem, no fundo não está tudo bem. Apenas ela ainda não percebeu a gravidade de tudo que ocorreu. A mãe sabe, mas a Seth ainda com 13 anos não sabe, né, a dimensão de tudo isso. E ela fica com medo, né, da filha ter essas sequelas emocionais, traumas para o resto da vida, porque é possível acontecer, né? Então, essa parte também é muito dolorosa. Eu acho que se a gente for analisar aqui os relacionamentos, todos são dolorosos, né? A perda de confiança, a Holly se sente desamparada ali até pelo seu marido quando ele tira as filhas da casa. Os relacionamentos aqui são todos destroçados, porque de fato há um grande julgamento coletivo em casos de estupro, especialmente aqui em pessoas tão próximas, em pessoas que se consideravam irmãs e que dependiam uma da outra também emocionalmente, né? Elas contavam uma com a outra para absolutamente tudo. É sim um livro polêmico, né? Eu acho que nossa percepção aqui é trocada a todo momento, a gente sente empatia por todo mundo em algum momento da história ou em vários momentos da história. Então é difícil até falar sobre esse livro porque eu senti muita coisa com ele, assim, um conflito, sabe? Em vários momentos eu senti emoções conflitantes e sentimentos conflitantes, mas eu acho que é isso que o livro queria justamente despertar e que traz reflexões de fato importantíssimas e, claro, toda a complexidade de sentimento e de ações de seres humanos. E o final dessa história foi realmente a melhor forma que a autora poderia encontrar para fechar. São abertas várias linhas do rumo que a história poderia ter tomado, né? Realmente poderia ter sido muito, muito mais trágico. Eu sinto pelo menos que a autora fechou da forma que poderia trazer mais um alívio, digamos, que a vida continua, que as feridas podem ser curadas, que os traumas podem ser superados e que vai haver um apoio mútuo ali de todos para que isso possa acontecer. E espero muito que vocês também tenham gostado da experiência de leitura. Vou adorar saber o que vocês acharam, gente. Eu realmente estou muito, muito curiosa, porque eu sei, né, que é um livro meio polêmico, com muitas contradições, com muitas consequências, então eu quero muito saber o que vocês acharam dessa história. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal da Tag, gente, se inscreve aqui embaixo para receber todos os vídeos em primeira mão e clica no gostei também, tá? Beijo enorme a todos e até a próxima!